Eleições autárquicas 2025 no Conselho de Vendas Novas. Estamos a fazer entrevistas aos candidatos cabeça de lista à Câmara Municipal de Vendas Novas. Temos hoje em estúdio Jorge Alcobaia. Seja bem-vindo aos nossos estúdios para falar um bocadinho sobre aquilo que são as vossas propostas do Partido Chega à Câmara Municipal de Vendas Novas. Para começar, saber quem é o Jorge Alcobaia. Okay, muito obrigado pelo convite, agradeço realmente a vossa iniciativa. Quem é que eu sou? Eu sou uma pessoa com pouca experiência política, embora tenha alguma experiência anterior, tenho 73 anos, sou ainda auditor de qualidade e consultor e, portanto, empenhei-me realmente neste desafio porque acredito naquilo que realmente defendo e naquilo que o Chega propõe para Vendas Novas, para darmos uma volta ao Conselho que eu considero que está com necessidade de ser renovado, de alterarmos alguns vícios que existem aqui e que efetivamente é isso, ok? Foi candidato à Câmara de Mafra há 4 anos pelo Partido PAN, Pessoas, Animais e Natureza. O que é que 4 anos depois o leva a concorrer a Vendas Novas pelo Chega? Meu afastamento do PAN já se verificou há 2, 3 anos, portanto tive graves divergências, inclusivamente relativamente à forma como o PAN encarava certas situações com as quais eu não concordava e depois comecei-me a aproximar do Chega porque comecei a ver que havia algumas ideias que o Chega defendia e que estavam de acordo com a problemática que eu achava que estava a acontecer no país, nomeadamente relativamente à imigração, relativamente também à questão da corrupção, porque nós temos verificado que nestes últimos 50 anos os dois partidos do sistema, e falo nos dois, no PS e no PSD, porque efetivamente têm criado à volta das suas posições uma teia de interesses, em que agora sou eu, depois és tu, e essa situação já me desagradava há bastante tempo, até porque eu estive envolvido no 25 de Abril, no 25 de Novembro, e não foi para isso que nós fizemos a Revolução. O que é que leva então a concorrer a Vendas Novas, a ter escolhido a Câmara de Vendas Novas, o município de Vendas Novas para concorrer? O município de Vendas Novas sempre me disse alguma coisa. Porquê? Porque desde miúdo o meu avô, que morava no Barreiro, era efetivamente uma pessoa que, trabalhando na CP, vinha frequentemente a Vendas Novas, trazia-me com ele vinha cá, pronto, pode parecer um fé de ver, mas vinha cá buscar mel, e portanto eu estava cá, ficava cá com ele, ia depois fui-me aproximando. Porquê? Porque a minha mulher tem raízes alentejanas, é alentejana, ela, embora seja de Monforte, portanto Alto Alentejo, nós passávamos sempre aqui com frequência, começámos a gostar da terra, parávamos muito aqui, e eu há 5 anos que habito cá, porque pela centralidade em termos de, por exemplo, Vendas Novas fica a 50 km de Évora, 50 km de Setúbal, 70 km de Lisboa, portanto, e atendendo à minha atividade profissional e ao facto de ter realmente uma linha férrea, proporcionava-me um sítio para eu estar, não só em termos profissionais, como porque me agradava a terra, efetivamente. Foi por isso que eu vim para cá e achei que fazia toda a lógica eu concorrer a Vendas Novas. Candidato à Câmara Municipal de Vendas Novas, quais são os principais problemas que identifica no Conselho? Sim, sucintamente, os problemas e, ao mesmo tempo, também, que oportunidades encontra? Efetivamente, aqui a Vendas Novas existem alguns problemas. Eu julgo que um deles é a requalificação da cidade, a requalificação de algumas áreas da cidade, porque quando se fala em Vendas Novas no país, fala-se nas bifanas, apenas. Acho que é redutor, não faz sentido. A terra tem muito mais possibilidades que as bifanas, atenção, e eu gosto de bifanas, não tem nada a ver com as bifanas em si, mas sim com estarmos a reduzir Vendas Novas às bifanas, e portanto há que alargarmos, há que darmos mais possibilidades à terra de ser mais conhecida por outras situações. Posso-lhe dar alguns exemplos. Eu acho que tem uma potencialidade tremenda para fazermos aqui um parque de pesados. Os pesados atravessam Vendas Novas regularmente, passam ao lado. Os motoristas de pesados não têm onde ficar com conforto, ocupam áreas que se calhar nós poderíamos destinar a outras situações, e essa foi algo que foi sempre descurado
pelos poderes autárquicos. Essa é uma das possibilidades. E depois nós chegamos à Avenida da República e o que vemos é um quartel de um lado, a Câmara Municipal agregada ao quartel e um sítio sem iluminação, sem atrativos nenhuns e começa a ficar deserto. Aliás, a quantidade de lojas que estão fechadas, a quantidade de prédios que estão degradados é tremenda para uma avenida que deveria ser a principal. Mas, daí o slogan renovar vendas novas. Também, renovar vendas novas, não só por isso, mas também realmente tentar transformar numa terra atrativa para que se fixem cá mais pessoas jovens, para que efetivamente a terra comece a progredir mais e fique mais atrativa para virem cá mais pessoas. Olhando para o vosso programa eleitoral, que nos chegou às mãos, a habitação é um dos problemas que identifica em Vendas Novas. Que medidas pode apresentar a ser eleito Presidente da Câmara Municipal de Vendas Novas? Qual é a primeira medida que vai tomar? Não só na habitação, mas em termos gerais, qual será a primeira medida? A primeira medida em termos gerais, e isso eu não tenho dúvidas nenhumas, vai ser a promoção de uma auditoria forense. Porque nós temos a percepção, e quando eu digo nós, não é só a minha candidatura, é pessoas com quem eu falo, que há algo que não está bem na gestão autárquica. Há uma percepção, vamos falar em percepções, uma percepção que realmente algo correu mal, que alguém não geriu da melhor forma, que há dinheiro que poderia ter sido utilizado para outras coisas e que talvez tenha sido desviado para coisas menos importantes. Essa é mesmo a primeira medida que eu vou fazer e que estará concluída caso eu seja eleita, espero que sim, que sermos eleitos, que estará concluída até durante o primeiro semestre de 2026, teremos um relatório relativamente a uma auditoria, até porque eu sou auditor e, portanto, tenho uma percepção diferente. Depois, falou-me na habitação. Exatamente. Ok. A habitação é um problema não só de Vendas Novas, é um problema transversal ao país, transversal à Europa, e nós sabemos que isso é discutido na União Europeia. No entanto, em Vendas Novas temos problemas específicos. Nós temos falta de casas, ou temos casas, se calhar, mal ocupadas, ou casas mal arrendadas, ou, se calhar, um mau aproveitamento do parque habitacional degradado e que deveria ser recuperado e que poderia ser, efetivamente, alvo de transformações, alvo de intervenção da Câmara Municipal. E o que nós vamos fazer de início será fazer o levantamento das situações que existem, será efetivamente procurar quais são aquelas casas que, estando mais ou menos degradadas, a Câmara poderá intervir. Temos aí vários parques. Nós temos inclusivamente a possibilidade de fazer um acordo com, portanto, o Exército, que tem casas que estão abandonadas, que não estão a ser utilizadas. Mas até agora o Ministério da Defesa nunca se mostrou disponível para ceder a essas casas. Mas até agora o Ministério da Defesa não se mostrou disponível, mas nós, sendo eleitos, vamos ter um deputado da Assembleia da República como Presidente da Assembleia Municipal e, portanto, poderá exercer uma pressão muito diferente, poderá ter um diálogo muito diferente e a Câmara também terá possibilidades de dialogar. Eu sou uma pessoa dialogante, não procuro sempre chegar a consensos e acho que há sempre possibilidade de nós conversarmos e conseguir algo. A questão da habitação, a dificuldade em haver habitação, também temos imigrantes que vêm para cá, temos pessoas que vêm da malha urbana de Lisboa, devido ao elevado preço das habitações, acabam por vender lá e comprar cá, que também está relativamente perto de Lisboa. Como é que olha para tudo isto? A imigração, a falta de habitação, tudo isto ligado? Eu vou-lhe dar o exemplo relativamente à imigração e que foi há poucos dias. Eu estava sentado na esplanada de um café, olho para o outro lado da rua e o que eu vejo é, não vou exagerar, e acho que não estou longe da verdade, cerca de 10 imigrantes. Eu não estou a criticar a eles, atenção, eles vão à procura de uma vida melhor, não tenho dúvidas nenhumas. A questão é, num prédio relativamente novo, numa zona relativamente nova da cidade, em que vejo estarem a acartar muitos colchões, muitas camas para um apartamento. O que é que nós temos? Daqui a algum tempo, essas casas têm uma salubridade que efetivamente não é aconselhável, estão com uma ocupação extrema e nós temos que intervir, não só pela dignidade que as pessoas que vêm para cá merecem, como também para evitar uma especulação, e não tenho dúvidas que isso é especulação imobiliária. Um senhorio, se puder alugar por 1.000 ou 1.500 euros, e não estarei longe da verdade,
vai preferir alugar a 10 ou 20 imigrantes. E, portanto, terá que haver também uma força do Estado Central, terá que haver uma força realmente do Governo, para que nós possamos alterar a lei na medida de impedir essas ocupações extremas por 10, 20 pessoas. Neste momento é muito difícil. Como mais fiscalização, por exemplo? Mais fiscalização. Eu acho que é isso que falta às vezes. A fiscalização, mas a intervenção também é muito difícil. Porque, não sei se sabe, mas efetivamente o que acontece é que a legislação em si não permite uma intervenção eficaz e chegar lá e dizer só podem estar aqui 5 pessoas e as outras têm que sair. Não, não existe essa definição. O que existe é a salubridade das casas. Isso torna muito difícil a intervenção, efetivamente. E como é que a Câmara Municipal poderá intervir aqui? A Câmara Municipal poderá intervir fazendo uma fiscalização em termos de delegacia de saúde, em termos de ver se efetivamente o que acontece nessas casas cumpre o que está estabelecido em termos de salubridade, e aí fazer uma intervenção, pedindo efetivamente que as autoridades centrais ou que as autoridades policiais intervenham e que sejam levantados autos, sejam levantados processos a quem está a fazer especulação com essas casas. Em Vendas Novas temos imigrantes principalmente da Península Indostânica, também do Brasil. A abertura do Centro Local de Apoio aos Migrantes veio de alguma forma ajudar à integração destas pessoas? Um centro de integração é sempre importante. A questão é como é que ele atua. Se efetivamente nós pensarmos que uma integração de imigração deve ser dirigido, e é isso que o Chega pensa, para imigrantes legais, os ilegais têm que ser fiscalizados, lamentavelmente, porque quando as pessoas imigram, e repara, eu aqui acho que a questão humanista é muito importante. Nós não podemos, por simplesmente, chegar a uma pessoa que tem perspectivas de vida más no país onde está. E eu acho que é isso que faz as pessoas imigrarem. Se sentissem bem no seu país, não se iam embora. Quando chegam cá, têm umas perspectivas, vêm nomeadamente e normalmente através de máfias, o que é grave. Aí acho que as autoridades já deveria haver tempo para atuarem de outra forma, mas passando à frente disso, as pessoas em si estão frágeis, estão fragilizadas, nós temos de ter algum cuidado na forma como as abordamos. Agora, a ilegalidade não pode ser permitida. Se estão ilegais, têm que ser repatriados para os seus países. Se estão legais, temos que os ajudar a integrarem-se. E integrarem-se como? Dando-lhes a possibilidade de aprenderem a nossa língua, e aí acho que a autarquia tem a possibilidade de intervir, nomeadamente criando possibilidades de terem aulas de português, porque o simples facto das pessoas não conseguirem comunicar umas com as outras cria, muitas vezes, algumas tensões desnecessárias. Por outro lado, também sabemos que a cultura dos indostânicos, nomeadamente, que vêm para cá, é muito diferente da nossa. Isso também causa algumas perturbações na sociedade que já estava estabelecida em Portugal, em nós próprios, e aí temos que os ajudar a integrar-se, e aí o Estado Central tem falhado imenso. Nós, em termos autárquicos, talvez criando um organismo, e nomeadamente esse que falou, que se dedique a dar uma perspectiva cultural do que é a sociedade portuguesa, tentar que eles se integrem nesta sociedade, e será uma mais-valia, efetivamente. Há uma pressão também junto dos serviços derivados deste aumento de pessoas no Conselho de Vendas Novas, que trazem também crianças. Na escola, na educação, também fazem a sua pressão, nomeadamente com o aumento do número de alunos por sala, a falta de salas de aula que há, para tentar, de alguma forma, resolver esta questão de melhores instalações escolares, mais salas de aula. O Partido Chega tem algumas propostas? Nós achamos que é importante realmente criar melhores condições nas escolas. Mas mais do que isso, e eu já falei com alguns professores e, portanto, com algumas pessoas que têm filhos a frequentar o ensino, há uma grande dificuldade com os filhos dos imigrantes, é a falta de aprendizagem da língua. E se calhar estamos a precipitar-nos em pô-los logo. As pessoas chegam, os miúdos chegam, têm que ir para a escola, e em vez de ir logo para a escola, vamos se calhar dar-lhes um ano de aprendizagem da língua, porque isso causa barreiras grandes, não só com os professores, que têm uma dificuldade acrescida, como com os próprios colegas, e é isso que causa uma fricção na sociedade. Eu acho que nós devemos evitar que isso aconteça. Mas há aqui uma falta de recursos, falta de professores para dar essas aulas. Há falta de professores, há falta de infraestruturas também,
Teremos que fazer uma intervenção nas escolas, fazer o levantamento realmente das necessidades que existem. Eu digo que temos porque temos algumas dificuldades, temos tido algumas dificuldades também de acesso àquilo que realmente existe e informação. Temos tido falta de informação. Procuramos obtê-la, vamos ter com as pessoas e é dessa forma que conseguimos. Estou a falar de informação institucional. De qualquer forma, o que eu preconizo é realmente fazer intervenções nas escolas, procurar criar mais aulas, mas procurar criar mais salas, não nos termos em que, por exemplo, a Câmara Municipal está a criar nos Campos da Rainha que há um projeto de 800 mil euros para 2 salas, o que, sinceramente, eu que já tive em tempos idos pessoas de familiar que tinham situações de uma empresa de construção civil, quando me falaram em 800 mil euros, eu comecei a pensar, a auditoria faz muita falta. Há um projeto de 18 milhões de euros, já foi apresentado para a requalificação da Escola Básica número 1 e secundária. Esta intervenção será necessária para que possa acolher mais alunos? Qualquer intervenção nas escolas é sempre necessária, porque nós sabemos que o parque escolar no país está degradado, não só em Vendas Novas, na generalidade, e portanto todas as intervenções são necessárias. Quando fala 18 milhões de euros, eu volto a colocar aqui porque é tanto dinheiro. Se calhar com menos conseguimos fazer mais, desde que o dinheiro seja bem gerido. Realmente eu sou a favor das intervenções nas escolas, considero que realmente o parque escolar, além de degradado, tem necessidades de aumentar, mas essa é uma situação que temos que estudar muito bem e temos que realmente ver se não estamos a exagerar um pouco nos valores que estão a ser apresentados. Fala numa requalificação, aumento do parque escolar. Há ideia onde possa ir ao dinheiro? Há ideia onde possa ir ao dinheiro. Nós temos fundos europeus, temos efetivamente o CCD-CR, portanto temos várias linhas de crédito que são possíveis, às quais poderemos aceder, temos inclusivamente no próprio Ministério da Educação. E aí poderemos obter financiamentos. O que eu acho que faz falta é fazer um levantamento exato, exaustivo e correto, porque quando me fala nesses valores, eu, sinceramente, com os conhecimentos que tenho, considero extraordinariamente exagerados e que, se calhar, com um estudo mais bem feito e mais adequado, e se calhar mais faseado, porque se nós pensarmos assim, vamos este ano fazer já 10 salas de aula, então se calhar este ano podemos fazer 2, para o ano fazemos mais 4 e talvez conseguindo estender razoavelmente no tempo, consigamos obter uns resultados melhores. Da educação para a saúde, temos tido alguns problemas no serviço de atendimento permanente, se bem que em termos de médicos de famílias está mais ou menos coberta a população com médicos de família, no entanto os problemas têm sido maiores no serviço de atendimento permanente. Como é que, sendo Presidente da Câmara Municipal de Vendas Novas, pode de alguma forma tentar resolver esta situação? Nós no nosso programa efetivamente prevemos pugnar para que exista um serviço de básico de urgência, portanto um serviço que efetivamente permita atender aquelas situações urgentes que surgem durante todo o dia e que possa ao mesmo tempo, portanto havendo um serviço de urgência dedicado a essas situações, o posto médico poderá estar mais liberto para o atendimento daquelas situações, digamos, normais, entre aspas, portanto as situações das pessoas que vão às consultas, etc. E essa é uma das propostas que nós temos, realmente é criar, portanto, um serviço desses. Vamos tentar pressionar o Ministério da Saúde, vamos falar portanto, com os poderes regionais relativamente à saúde e tentar chegar aqui a um consenso, tentar realmente promover, e nós calculamos que isso será possível no prazo de um ano. Até ao final de 2026, vamos considerar o seguinte, já agora, só para esclarecer, nós tomamos posse em novembro, digamos que os dois últimos meses de 2025 são meses de preparação, são meses de adaptação e, portanto, quando eu falo, estou a falar a partir de janeiro de 2026 e acho que aí é a nossa meta para começarmos a fazer algo e queremos fazer algo logo durante esse ano. Quanto a este serviço de urgência básico, há mais de 20 anos que é reivindicado para Vendas Novas. Houve inclusive uma disputa entre Vendas Novas e Montemor, acabou por ir para Montemor. Sim, mas vamos deixar este cordão umbilical
que tem existido entre Montemor e Vendas Novas. Acho que já passaram anos suficientes para Vendas Novas não ter que estar preso ao que se passa em Montemor. Aliás, se nós pensarmos bem, há muita gente que vai ficar chocada com o que eu vou dizer, mas eu não me importo dizer. Vendas Novas está muito perto de Setúbal, mais perto de Setúbal, ou quase equidistante, de Évora. Portanto, Vendas Novas é um concelho, Charneira é um concelho de limite, é um concelho de fronteira. Montemor é importante, e eu tenho grande respeito por Montemor, e até gosto de Montemor, mas Vendas Novas é Vendas Novas, Montemor é Montemor, e Vendas Novas tem que ser encarado como algo autónomo, e quando estamos aqui em disputas entre Montemor e Vendas Novas não faz sentido para mim. Vendas Novas têm as suas necessidades, vamos esquecer o que Montemor precisa e não vamos pensar ou vai para Montemor ou vai para Vendas Novas, não. Montemor precisa das suas coisas, Vendas Novas precisa delas e, portanto, é por isso que temos que pugnar. E se precisar de mais médicos para o centro de saúde, há alguma medida que preconize o apoio à vinda de médicos para cá, por exemplo? Nós, portanto, equacionamos a possibilidade de dar apoio aos médicos e aí não vou entrar em questões monetárias, poderia ser uma forma de nós cativarmos os médicos, sei lá, dar-lhes um subsídio para virem para Vendas Novas. Eu pessoalmente não considero que seja isso o caminho, mas talvez dar-lhes condições de habitações, condições de estarem efetivamente em Vendas Novas em condições vantajosas relativamente a outros sítios, porque Vendas Novas também não é tão longe de Lisboa, não é tão longe de Setúbal, não é tão longe de Évora, e portanto não estamos a falar no interior profundo. Se me falasse ao pé da fronteira com Espanha, eu dizia-lhe já como resolvia a situação, contratava médicos espanhóis. Não estamos e nós devemos contratar tanto quanto possível médicos portugueses. E criando atratividade no nosso concelho, acho que será possível. No crescimento económico é importante, naturalmente, até porque temos previsto a construção de uma infraestrutura grande nas fronteiras do concelho, o novo Aeroporto Internacional de Lisboa. Como é que Vendas Novas se poderá preparar? Quais são as vossas medidas para um crescimento económico do concelho? Nós queremos, para já, fazer um levantamento do que existe no Parque Industrial, que eu, das visitas que eu fiz, penso estar um pouco degradado, necessitar realmente de uma intervenção profunda, torná-lo mais atrativo para captarmos, portanto, outras empresas para virem para cá. Estamos a pensar, como eu já disse há pouco, o parque de pesados, que poderá não ser necessariamente, eu não estou a dizer que será no parque industrial, mas é uma das hipóteses que está a ser considerada. E que poderá trazer também uma capacidade grande de expansão do parque industrial e, portanto, inclusivamente, criar vários postos de trabalho. Nós calculamos que o parque de pesados poderá criar até cerca de 50 postos de trabalho novos, o que será atrativo para a terra, mas para além disso... Mas fala-me um parque de pesados como para criar assim tantos postos de trabalho? Eu falo de um parque de pesados com infraestruturas de apoio suficientes, desde lavagens, oficinas, restaurantes, e aqui, quando falo em restaurantes, pensaria em criar infraestruturas para que pudesse abrir aos nossos comerciantes, não só das bifanas, voltamos a falar nas bifanas, eu gosto muito de bifanas, mas para além disso, criar a possibilidade, porque eu sei que hoje em dia, se nós falarmos em instalar um parque de pesados fora, ou mais afastado do centro, se calhar alguns dos comerciantes vão se levantar e dizer que realmente eles agora passam cá por dentro, ainda alguns param quando conseguem parar, porque não há realmente grandes possibilidades de pararem e vão lá. Mas se nós dermos as possibilidades com incentivos, nomeadamente portanto, permitirmos algum período sem pagarem renda à Câmara, estou-lhe só a dar ideias, não quer dizer que isso depois seja exatamente desta forma, mas darmos possibilidades a haver comerciantes cá, a haver pessoas que têm casas bifanas, que poderão fazer uma extensão das suas casas no parque de pesados, estamos não só a fomentar efetivamente o negócio local, como estaremos a dar possibilidade de que as pessoas e que os caminhões que passam ao lado, aqueles que passam ao lado, os que não passam cá, comecem a parar aqui. Dou-lhe um exemplo, por exemplo, nós temos um parque semelhante àquilo que mais ou menos temos estudado em Alenquer, temos noutras localidades e, portanto, foi algo que nós já estivemos a ver, a estudar, já inclusivamente tivemos reuniões com, portanto, o sindicato e com entidades patronais e que estarão dispostas, por exemplo, a comparticipar e a ajudar a Câmara
nessa instalação e estamos a pensar em algo para cima com uma capacidade para cima de 100 caminhões, em que efetivamente consigamos ter uma separação consoante as várias tipologias. Nós não podemos pôr caminhões de transporte de combustíveis junto com caminhões frigoríficos ou com outros tipos, portanto poderíamos fazer uma separação. Repare que essa infraestrutura será importante, não só para o Conselho, e daí eu estar a falar na criação de cerca de 50 postos de trabalho, é o que calculamos. Mas não é só um parque de pesados que vai alavancar economicamente o Conselho? Claro que não. Obviamente nós temos que apoiar os comerciantes que existem cá e não só os das bifanas. Daí estarmos a pensar também numa requalificação da Avenida da República que tem sido esquecida. Ou seja, os poderes autárquicos que têm estado em funções têm-se deslocado para o outro lado. Mas já houve vários projetos aprovados para aquela zona. É possível, mas nunca foram executados. Essa é a diferença. Nós vimos cá para executar e eu aí não sou político profissional, embora tenha dito que eu já fui candidato a outra Câmara, não fui, nunca fui e, portanto, eu faço isto realmente porque acredito no desenvolvimento das terras e acho que posso contribuir e eu venho cá para fazer. Não é só para fazer projetos e atrás de projetos. E dou-lhe um exemplo, olha, temos o projeto Domingos Sávio, que agora foi apresentado com... Para a habitação. Exato, com pompa em circunstância, e repara, eu não estou a dizer que não concordo com ele, se calhar até achei atrativo. Agora, um projeto que foi apresentado em 2009, estamos em 2025, é apresentado novamente, sem haver nada estruturado, por um presidente em fim de mandato, que o apresenta, não percebi porquê, só se quiser candidatar em 2029 ou em 2030 e tal, não vejo outra possibilidade porque o próprio partido afastou. A realidade é que isto parece muito fogo de artifício e de vez em quando se aproximam eleições, há muito fogo de artifício. É sempre. Aqui e noutras terras. Isso não é só com Vendas Novas. E, portanto, tudo isto me parece projetos que não são concretizados e eu venho cá para concretizar. Falava há pouco do Parque Industrial de Vendas Novas, num parque de caminhões e empresas, novos investimentos para o Conselho. Nós queremos realmente tornar o Conselho atrativo e o que é que nós podemos fazer? Isto pensando também que, previsivelmente, vamos ter um aeroporto à porta. Previsivelmente, efetivamente, nós já andamos atrás de um aeroporto novo há tantos anos que eu começo a ter algumas dúvidas se efetivamente isso se vai concretizar. Mas vamos partir do pressuposto que efetivamente se vai concretizar. Alcochete é perto, aliás o campo de tiro de Alcochete é bastante perto, e vai haver uma pressão demográfica em Vendas Novas. Eu julgo que isso vai ajudar, portanto, ao desenvolvimento da terra. Nós vamos ter que criar efetivamente infraestruturas novas, o que vai efetivamente criar também a possibilidade de nós termos mais postos de trabalho, a fixação de mais gente vai ser um grande desafio, realmente. Mas vamos aguardar que o aeroporto se concretize, porque até agora eu pergunto-lhe, já viu alguma coisa efetiva, a não ser que vai ser? É só o vai ser, não é? Ainda não passámos disso. Há muitos anos. Há muitos anos. Não é? Vai mudando de localização. Exato, já esteve em Santarém, já esteve na Ota, já esteve em Rio Frio e, portanto, agora vem para Alcochete. Esperemos que seja Esperemos que seja desta, não é? Exato. Quanto à rede viária e transportes no Conselho de Vendas Novas, a rede viária está a precisar de uma grande intervenção. De uma intervenção. Sim, há estradas que estão realmente muito degradadas. Eu dou-lhe o exemplo, por exemplo, para as Pissarras. As pessoas vão dar a volta para a Landeira pelo outro lado, não é? Nem sequer atravessam pelas Pissarras e pelos Nicolaus, que é para não estragarem os carros. Até às Pissarras da Nacional 4, até às Pissarras está, dos Nicolaus até à Landeira está, há aquele troço ali no meio. Efetivamente. Esse é só um exemplo, porque há mais. Se nós formos ver, as condições viárias em Vendas Novas estão muito degradadas. É claro que há algumas estradas que são da responsabilidade da IP, mas há outras que são da responsabilidade do Conselho. E aí teremos que fazer um forcing, fazer um esforço realmente para intervir nos casos mais prioritários, naquelas que têm maior tráfego viário. É um facto, eu tenho essa percepção. Também tenho a percepção de algumas dificuldades, e isto tem quase a ver com isso, que é a questão do abastecimento de água, da degradação que existe a nível de esgotos, a nível de... Há buracos ali na rotunda do Bombel, não é? Aquela rotunda que vai para a Canha, existem ali buracos abertos
que deitam um mau cheiro horrível. Nós, inclusive, já falámos nisso na Câmara, continua na mesma, e esse é só um exemplo, há mais, por aí espalhados, e dá-me a sensação que o que é feito é manutenção. Eu sei que uma intervenção de fundo tem bastantes, em termos orçamentais é um desafio, o dinheiro não estica, mas de qualquer maneira teremos que ter atenção a essas situações. Quanto a esta intervenção, e passeios? Costuma andar a pé por Vendas Novas, segundo sei? Costumo e evito tropeçar nas pedras que estão levantadas. Realmente essa também é outra Era importante haver outro tipo de pavimento nos passeios? Mas isto é uma opinião pessoal, nunca fui grande fã da calçada portuguesa. Acho que se degrada com demasiada facilidade. Neste momento, em termos de pessoas que consigam trabalhar com capacidade profissional, digamos, em calçada portuguesa, há um grande déficit. Portanto, é muito difícil arranjar pessoas especialistas e eu, se calhar, iria estudar uma forma de começarmos a ter outros passeios de outro tipo que não abrissem buracos tão facilmente e fossem de uma manutenção mais económica, mais fácil. Portanto, e julgo que é por aí que devemos ir. A rede viária, os passeios precisam de intervenção grande, é muito dinheiro, isto seria para fazer em 4 anos? Isto seria para fazer em 4 anos, talvez. Depende realmente das verbas que se conseguissem, até em termos de comparticipações de fundos europeus, em comparticipações de fundos nacionais, porque é um esforço orçamental bastante grande. E eu tenho a percepção que os rendimentos que Vendas Novas têm não se comparam aos rendimentos que urbes com muito mais população conseguem. Mas é um esforço que nós vamos ter que fazer e que vamos tomar em atenção. Um bocadinho ligado com esta área está também os espaços verdes, higiene urbana, limpeza urbana. A Câmara Municipal contratou recentemente uma empresa externa para fazer a manutenção de espaços verdes, devido à falta de pessoal. É também essa a vossa ideia? Sim, eu vou-te só dar um exemplo em relação a contratações externas. E vi isto há poucos dias. Devem saber que o cemitério foi entregue a uma empresa externa, que é uma das coisas que as pessoas queixam mais. Não estamos a falar de espaços verdes propriamente, eu sei, mas já lá vou. E o que eu passei o outro dia ao pé do cemitério, a caminho de Évora, olhei para o meu lado direito e, em vez de ter lá trabalhadores da empresa contratada, tinha trabalhadoras da Câmara a ajudar a empresa contratada a manter... portanto, como é que nós não temos trabalhadores? Ou seja, nós estamos a dar a ganhar a alguém externo que não cumpre os contratos e não temos a coragem política de acabar com esses contratos e tentar contratar pessoas que efetivamente o façam. Eu estou convencido que, em certos casos, não em todos, o dar realmente certos trabalhos nitidamente do município em empresas externas, se calhar vai criar despesas maiores, vai criar as necessidades de fiscalização maior sobre essas empresas que muitas não cumprem e o cemitério foi só um exemplo, mas posso lhe dar outro exemplo, Jardim Municipal. Eu outro dia estava sentado lá na esplanada do café da ilha e olho à minha volta e vejo ratos, mas não era um nem dois, eram vários. E quando pus essa questão na reunião da Câmara, foi que iriam fazer uma intervenção, mas isso já existe há vários meses. Inclusive já tinha havido o reporte dessa situação por parte dos responsáveis do café. A quem foi dito, não sei por quem, não consigo dizer, faziam parte do ecossistema, os ratos. Se calhar fazem, mas em termos de saúde pública não será aconselhável. E, portanto, continuamos à espera que haja uma intervenção. Está entregue a uma empresa externa? A manutenção dos espaços verdes? Não sei se efetivamente será o aconselhável. E não entregando a uma empresa externa, haverá trabalhadores? Será possível a Câmara Municipal contratar trabalhadores? Será possível ir trabalhar para o funcionalismo público? Eu acho que possível é. Apetecível, dizia. Apetecível, não vamos falar nisso. Se calhar valerá a pena tentar contratar pessoas
na Câmara Municipal, porque, repare, isso são questões e são situações de trabalho perfeitamente inerentes aos municípios. Não faz sentido estar a externalizar certas atividades que sempre, ao longo dos anos, desde o século XIX, sempre foram das câmaras municipais. Quando nós vamos externalizar isso, as empresas a quem são dados os contratos, o que é que pretendem? Lucro, certo? As câmaras municipais não são criadas para ter lucro, são criadas para ter um equilíbrio orçamental. Não vão gastar mais, ou não deverão gastar mais, mas estão dedicadas para o bem-estar da população. Uma empresa que é contratada, a primeira preocupação é o lucro, não é o bem-estar da população. Portanto, se calhar tem que haver aqui um equilíbrio. E atenção, eu não sou contra o facto, a 100%, de dar a empresas externas certas atividades. Agora, há aquelas de manutenção, de passeios, de espaços verdes, do cemitério, tudo o que diga respeito à população e ao dia-a-dia da população e que tem impacto, deve ser a Câmara Municipal a tomar conta e devemos fazer um esforço para conseguir contratar trabalhadores. E no que toca à limpeza urbana, nomeadamente os lixos, este é um problema que tem atravessado mandatos. Há alguma ideia de como poder resolver esta situação? Efetivamente, eu reparo, todos os dias há uma grande dificuldade em manter os pontos de recolha de lixo, os pontos de recolha, portanto, da reciclagem, minimamente limpas. Eu julgo que aí nós temos trabalhadores, se calhar podem não ser suficientes. Talvez tenhamos que rever, efetivamente, a quantidade, a forma como atuam. Porque, por exemplo, eu não concebo que haja um carro do lixo da Câmara que vá fazer uma recolha de lixo, que chegue ao ponto de recolha, recolhe o que está lá dentro e deixa tudo à volta sujo. Eu reparo-me com isso todos os dias. Há aí qualquer coisa que está a falhar. Será nas chefias? Será nos próprios trabalhadores que não estão mentalizados, não estão formados para que efetivamente não é só despejar e fazer uma limpeza à volta? Mas o que está à volta não são sacos de lixo, serão naturalmente verdes, monos. Mas aí tem que haver uma intervenção. Se há quem esteja dedicado aos monos, esses trabalhadores reparam nisso e têm que reportar de imediato. Portanto, não podemos ficar parados, agora vamos, já fizemos o nosso trabalho. Aí eu acho que tem que haver uma consciencialização da parte dos trabalhadores e isso passa pela formação. De que a função deles não é apenas chegar lá, despejar aquilo, mas tem que olhar em volta e tem algo mais para transmitir. Isso penso que passará pela formação que a autarquia terá que dar aos trabalhadores, por uma conversa com os representantes dos trabalhadores. Tem que haver, eu diria, puxar ao brio dos trabalhadores, porque eles estão a trabalhar para a comunidade. Okay? Muitos trabalhadores, e eu sei que isso é normal, infelizmente, consideram-se mal pagos. Não faço mais, pagam-me tão mal. Se calhar pagam aquilo que é possível na altura, mas se calhar também podemos rever essas situações. Ainda agora, nesta última reunião de Câmara em que eu esteve lá um representante do sindicato da administração local, em que falou inclusivamente de certos subsídios que não são pagos, etc. E eu perguntei porquê. Penso que às vezes há uma má vontade ou um desleixo por parte das administrações locais de conversar com os representantes, tentar ver quais são realmente. Se for execuível, há que fazer, não vamos ficar à espera, deixam-me de chatear. Há aqui, sei lá, talvez uma má vontade, parte a parte, de tentar resolver os problemas. E nós temos que pensar que os funcionários públicos são funcionários que trabalham para o público, trabalham para todos nós. E, portanto, têm que ter algum brio naquilo que fazem e têm que pensar que têm algumas benesses relativamente ao pessoal que trabalha para os privados. O pessoal dos privados, com muita facilidade, é despedido, e nós sabemos que isso acontece. O funcionário público, com muita dificuldade, é despedido e são numa situação extrema. Isso deveria dar-lhes aquela capacidade de terem mais brio naquilo que fazem, uma maior capacidade de se entregarem à comunidade. Vestir a camisola. Exatamente, é isso mesmo. Passando agora para uma outra área, e sabendo que a cultura é aquilo que define a identidade de um povo, em termos de atividades culturais, como é que olha para Vendas Novas? Vendas Novas tem tido algumas atividades culturais, inclusivamente alguns apoios até a edição de livros, alguma capacidade de atrair para cá algumas situações. No entanto, eu acho que poderíamos ir mais longe. Nós temos um auditório municipal que é muito pouco aproveitado,
Temos as festas que efetivamente trazem cá alguns cantores e se calhar poderíamos promover um pouco mais, através de convites, portanto, a entidades que estejam dedicadas à cultura a nível nacional e tentar atraí-las para vendas novas. E penso que poderemos ir por aí. Poderia haver eventualmente um apoio maior às coletividades do Conselho e estimulá-las a que promovessem mais atividades culturais? Mas isso está previsto no nosso orçamento, efetivamente, estimular as associações, tentarmos, nós queremos redefinir, eu não lhe dei o orçamento, mas já está feito também, e nós o que preconizamos efetivamente é fazer uma separação. O que é que nós temos neste momento numa rúbrica do orçamento feito pelas administrações anteriores do município? Temos uma verba para as associações, ponto, tudo. E o que é que acontece? As associações são contempladas quase, mais ou menos, pelo mesmo valor. Se calhar há que fazer uma distinção. Não faz grande sentido uma associação que tem uma atividade em que tem 10 iniciativas? Não, nem estou a falar de iniciativas. Por exemplo, vamos falar de uma atividade desportiva. Se calhar um clube desportivo que tem 200 praticantes, em termos de apoio, necessita de mais do que aquele que tem 10 praticantes. Portanto, essa distinção não está tanto quanto eu me apercebi, porque às vezes há uma grande dificuldade em conseguirmos ter, enfim, informação por parte da Câmara. Não me faz sentido que seja distribuído o bolo, que seja distribuído por igual. Portanto, tem que haver aqui alguma distinção e nós temos que fazer, por exemplo, os bombeiros, quando falamos em associações e na verba que é distribuída às associações, os bombeiros estão lá no bolo. Então, é uma coisa, uma entidade que presta socorro, que tem efetivamente atividades importantes para a população, e não quer dizer que as outras não tenham, mas em termos de socorro, em termos de apagar incêndios, em termos de transportar pessoas para os hospitais, em termos de dar apoio às pessoas que têm que ir a consultas, não tem que ser vista de outra forma em relação, por exemplo, e eu adoro futebol. Eu durante 10 anos fui dirigente de clubes de futebol e, portanto, não tem que ter um olhar melhor do que uma entidade que pratica futebol. Não é mais importante, e o pessoal do Estrela não se chateie comigo, porque eu adoro o Estrela e qualquer clube de futebol, não será mais importante levarem atenção às necessidades dos bombeiros do que comprar meia dúzia de bolas? Aqui, repare, isto é só um exemplo, não é? Depois temos todas as outras associações que querem apoio. Aquelas que nos podem trazer uma mais-valia cultural não têm que ser apoiadas e, portanto, não temos um bolo diferente, não temos um bolo igual para todos. Nós temos que fazer aqui uma distinção consoante os projetos que nos sejam apresentados. E é isso que é importante, as associações têm que apresentar projetos à Câmara com cabeça, tronco e membros culturais, desportivas, o que quer que seja. E já tirei os bombeiros fora da equação. Para mim, os bombeiros são tratados à parte. Okay? Proteção Civil. Proteção Civil, bombeiros, isso é tudo à parte. Agora, as outras associações, sim, mas têm que apresentar projetos, não podem vir todos os anos à espera que a Câmara lhes dê, porque sim. Não, se não tiverem um projeto capaz, porque é que nós havemos de dar o mesmo que temos o ano anterior? Porque é que havemos de dar o mesmo àquela associação que damos a outra? Portanto, tem que haver aqui uma avaliação dos projetos e, consoante os projetos apresentados, a Câmara tem que apoiar. Obviamente tem que apoiar. Ainda assim, os bombeiros têm um apoio diferenciado. Obviamente que os bombeiros têm através apoio diferenciado, das equipas de intervenção permanente, do INEM, têm todo portanto, um apoio de qualquer forma. Por exemplo, uma situação que, quanto a mim, é ridícula. Os bombeiros, quando são as festas da cidade, prestam apoio às festas. Prestam apoio às festas e não são pagos. São não sei quantas horas que eles estão ali, sem receber rigorosamente nada, mas estão ali. Porquê é que isso não é pago pelo município? Esta é uma questão. Porquê é que não é pago? Não entendo. Teoricamente porque tiveram o apoio do apoio, salvo erro, são 48 mil euros e eles têm 2 equipas de intervenção permanente. Fizeram uma proposta à Câmara de ter uma terceira equipa e que a Câmara só pagaria metade dessa equipa e a Câmara não quis. Portanto, eu pergunto, mas depois, quando é necessário ir às festas, eles vão, bordam. Então, mas quando é necessário a intervenção dos bombeiros, eles têm que estar prontos, não é? Foi só um exemplo. Para mim me diz muito, atenção, a relação dos bombeiros. Eu fui comandante dos bombeiros na Força Aérea, portanto,
tenho uma grande percepção das necessidades. De como funciona. Exato. E no desporto? Aquele slogan de cidade de desporto, esta é uma cidade de desporto, a seu ver? Uma cidade de desporto, relativamente, eu diria que está muito incipiente ainda, está muito no princípio. Requeriria, e comparando com outras cidades de desporto que eu conheço, é uma vila de desporto e não uma cidade de desporto. Okay? Necessita de mais apoio, necessita de uma maior... Não sei se o apoio será da Câmara, se será de outras entidades, mas efetivamente precisa de uma maior dinamização do desporto, porque nós o que é que vemos aqui em Vendas Novas? Umas atividades dispersas, vamos fazer umas caminhadas, vamos fazer algo, vamos fazer umas corridas, falta qualquer coisa aqui. E infraestruturas desportivas? Sim, faltam infraestruturas desportivas. As que temos dão resposta? As que temos dão resposta para aquilo que temos, mas temos que ser ambiciosos, não é? E para conseguirmos, efetivamente, termos mais em termos de desporto, vamos ter que criar infraestruturas melhores. E aí requer umas intervenções que, volto a dizer, a Câmara poderá apoiar, não poderá ser só da Câmara, porque o dinheiro não estica, obviamente. Mas terá que haver um esforço de todos para que isso tenha evolução. Eu não diria que será em 4 anos, será em mais tempo. Falamos também em reorganização de serviços municipais. Há quem se queixe de que os projetos na Câmara demoram muito tempo a ser aprovados. Isto, entre outros assuntos, demoram muito tempo a ser resolvidos. A recolha de monos, por exemplo, que falávamos há pouco. Como é que poderá ser tudo isto resolvido? A recolha de monos é só um exemplo, certo? Em termos de projetos aprovados, não levam muito tempo, levam imenso tempo. É uma coisa extraordinária. O que acontece e que eu me apercebi é que tudo tem que ser assinado pelo Presidente da Câmara. Não há delegação de poderes. Se calhar há falta de confiança nas pessoas. Não sei. Isso não lhe posso dizer se há falta de confiança, se é por isso. Eu não concebo que um município não seja gerido como é uma empresa, e acho que o município deve ser gerido como uma empresa, e numa empresa há delegação de poderes. As pessoas têm que ser responsabilizadas pelos poderes que têm. E o Presidente da Câmara terá que efetivamente supervisionar e ver o que é que está a ser feito. Agora, se tudo fica parado, à espera do dia em que o Presidente da Câmara assina, obviamente vai tudo levar imenso tempo. Essa é uma das questões que eu me apercebi, assim, rapidamente que estava a suceder. Até porque pessoas minhas conhecidas têm projetos para aprovar há imenso tempo e não percebem porquê. Depois, se calhar, o que nós temos que promover é a tal cultura de serviço público. Essa cultura de serviço público é muito difícil de instaurar em Portugal. E não é só de Vendas Novas, todos os municípios, falta-lhes uma cultura de serviço público. Acho que os funcionários públicos é a altura de começarem a perceber que trabalham para todos nós, trabalham para a população. E não são privilegiados, não devem ser privilegiados, estão ao mesmo nível de toda a população. E têm que ser expeditos e tratados os assuntos o mais rapidamente possível. Não podem deixar andar. E simplificar a burocracia, se calhar às vezes há uma vírgula que falta, manda-se para trás. Falta ali um ponto final, manda-se para trás. Todos esses procedimentos, e eu fui técnico de organização na banca, e sei bem, efetivamente, o que é que às vezes sucede nessas situações, e se calhar um esforçozinho, uma melhor reorganização dos serviços, vai fazer maravilhas. Jorge Alcobaia, estamos assim a chegar ao final da nossa conversa. Não sei se quer acrescentar alguma coisa. Eu quero acrescentar, obviamente, que o Chega vem para Vendas Novas para modificar e principalmente para fazer. E, portanto, o meu apelo é que, mais do que votar em mim, votem num projeto. Votem efetivamente naquilo que nós pretendemos e estamos aptos a fazer. Muito obrigado por ter vindo até aqui hoje, Jorge Alcobaia Pereira, candidato de cabeça de lista pelo Chega à Câmara Municipal de Vendas Novas. Obrigado.